Olá, pessoas lindas! Faz algum tempo que eu ouvi essa história e quando eu ouvi, o primeiro pensamento que eu tive, eu vou fazer um vídeo falando dessa reflexão, porque eu acho ela muito importante. Só que terminou acontecendo umas coisas e outras, fiz um vídeo aqui, outra lá e terminei não contando. Mas hoje é o dia, hoje vai rolar. Vamos lá, nossa história, ela ocorre no Vietnã. Vamos contar a história de Charles. Charles Plumb era um piloto de caça americano que ele já tinha participado de muitas missões mesmo. E de repente o caça de Charles foi abatido. E Charles, para se salvar, ele pulou e acionou seu paraquedas. Terminou salvando a vida dele, mas ele foi capturado. Então Charles ficou preso no norte do Vietnã, em uma prisão lá, durante 6 anos. 6 longos anos se passaram e quando Charles finalmente foi solto, ele voltou para os Estados Unidos e ele começou a dar palestras. E ele dava palestras contando sobre a sua odisseia. Ele falava sobre tudo o que vivera ali dentro daquela prisão. Ele falava de suas experiências, das suas aplicações que ele conseguiu tirar como lição de vida. E Charles se tornou um palestrante bastante conhecido. E um desses dias ele estava em um restaurante e de repente aproximou-se dele aquele homem e disse assim: "Ah, você é o Charles, né? Você é o Charlie Plumb, o piloto americano que você teve o seu caça abatido, né? Isso, e você pulou e seu paraquedas te salvou." Aí ele meio que desconfiado olhou assim e disse: "Quem é você? Como é que você conhece a história?" Ele disse: "Oh, Charles, eu era o cara que preparava o seu paraquedas. Era eu que dobrava seus paraquedas tudo bem direitinho. Que bom que funcionou, né?" Aí Charlie, muito agradecido, disse: "Sim, sim, funcionou muito bem. E se não tivesse funcionado, eu nem estaria aqui." Naquela noite, ao ir para casa e ao deitar, Charlie mal conseguia dormir. Ele começou a recordar de todas as vezes que ele passou pelaquele marinheiro, no porta-avião, e via ele ali cuidando de cada paraquedas, inclusive o seu, do tempo que ele gastava ali dobrando os paraquedas, esticando todas aquelas linhas dos paraquedas. E ele recordou que ele nunca nem cumprimentou aquele cara. E aí ele percebeu quão arrogante ele era. Ele era um piloto e aquele camarada era um simples marinheiro. Então Charles começou a meditar de como ele passou tanto tempo desapercebido aos olhos de Charles e que a vida de Charles realmente estava nas mãos daquele homem que preparava todos os paraquedas. E Charles, ele voltou a dar as suas palestras com uma introdução diferente. Ele agora começa assim: "Quem preparou teu paraquedas hoje?" Essa é a minha pergunta também para você. Quem preparou o teu paraquedas hoje? Que preparou semana passada? Nós temos um hábito de esquecermos as coisas. Às vezes não. Temos tantas pessoas que preparam os nossos paraquedas, mas muitas vezes nós somos tão ingratos, nós não enxergamos. Nós não paramos para agradecer essas pessoas, entende? Seus pais preparou seus paraquedas a vida inteira. Se esforçou para dar uma boa educação, se esforçou, abriu mão de muita coisa na vida deles para poder ajudar a cada um de nós, filhos e pais também. Quantas pessoas não já dobrou teu paraquedas? Às vezes foi aquele bom dia em que estávamos tão chateados e às vezes um gesto tão simples de um colega de trabalho e muda todo o nosso humor.
Quantas pessoas já não fez coisas que eram pequenas, mas foram tão significativas. Mas infelizmente, por ser tão pequenas, a gente nem deu importância. Entendeu? Mas aquilo foi significativo. Eu quis fazer esse vídeo porque esses dias, tem umas semanas aí, eu ouvi minha filha fazer um comentário que eu achei muito interessante. Ela disse assim: mãinha, eu lembro de uma época daquela época que eu precisava entregar currículo e o filho dela era pequeno, o meu neto, avó, meu neto era pequeno, tinha 2 anos, eu acredito, e ela pegou e ela ia deixar na casa da minha irmã. E ela disse assim: mãe, eu lembro que tia ficava com ele, mas na época a pessoa com quem ela morava, o marido dela brigava muito. Dizia que não era para ficar, porque achava que eu ia para algum outro local e não entregar currículos. E muitas vezes ela disse que ficava com aquele aperto no coração de pedir. Mas a minha irmã sempre se ofereceu. Sempre ficou, mesmo ouvindo reclamações, mesmo trazendo problemas para ela sempre ficou. Então, quando ela contou isso, eu até me emocionei, né? Já faz algum tempo isso. E tenta se lembrar de quem já dobrou teu paraquedas. Tente ser grato. Seja agradecida a todas as bênçãos que Deus te dá. Por mais ruim que as coisas estejam, Deus está te abençoando. Poderia ser pior. Acima de tudo, agradece a Papai do Céu por tudo. Porque sem Ele, nós nem existiríamos. Então, agradece a Deus, tá certo? Fica com Deus. Um abraço. Obrigada a todos que dobraram meu paraquedas. E foi muitos. Muitos mesmo.